Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com suas emoções. Vamos conhecer Natália, uma jovem secretária de coração puro que guarda um segredo há mais de 15 anos. Ela trabalha todos os dias ao lado de um milionário poderoso, mas ele não faz ideia de quem ela realmente é. Uma promessa feita na infância, um amor que nunca foi esquecido, até o dia em que ela não consegue mais ficar em silêncio. Quando finalmente revela a verdade, a reação dele deixa todos sem palavras. Será que é possível que duas pessoas se reencontrem depois de tanto tempo? E o que acontece quando descobrimos que alguns corações são capazes de esperar uma vida inteira por amor verdadeiro? Uma história sobre primeiras promessas, segundas chances e o poder transformador de quem nunca desiste de amar. Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Não esqueçam de apertar o like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas. E me contem nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto ouvem nossa história? Estão relaxando em casa, preparando um lanche gostoso ou talvez organizando alguma coisa? Adoro saber como vocês acompanham nossas narrativas. Então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. Natália Andrade respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro do 30º andar. Como todas as manhãs dos últimos 2 anos, seu coração disparou no mesmo instante em que pisou no escritório principal da Montenegro Empreendimentos. Não era pelo trabalho que a deixava nervosa. Ela dominava cada detalhe de sua função como secretária executiva. O que a fazia tremer por dentro era a certeza de que em poucos minutos ia ver o rosto que ocupava seus pensamentos desde que tinha 8 anos de idade. Rafael Montenegro estava de pé junto à janela panorâmica, observando a cidade acordar lá embaixo. Mesmo de costas, Natália reconhecia cada linha da silhueta dele. Os ombros largos que pareciam carregar o peso de um império. A postura ereta que demonstrava toda a segurança de quem nasceu para liderar. O cabelo escuro, sempre impecável mesmo nas manhãs mais corridas. Aos 32 anos, ele tinha se tornado tudo o que ela imaginava quando era apenas uma menina sonhadora. Só que agora, ele não fazia a menor ideia de quem ela realmente era. "Bom dia, Sr. Montenegro", disse Natália, colocando a pasta de documentos sobre a mesa dele com o cuidado de sempre. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, como acontecia toda vez que estava perto demais dele. Rafael se virou e sorriu daquele jeito educado que reservava para todos os funcionários. Um sorriso bonito, mas distante. Um sorrimento que não carregava nem um lampejo de reconhecimento. "Bom dia, Natália." "Como sempre pontual", respondeu ele, já pegando a primeira pasta para revisar. "Cancelou a reunião das 10 como pedi ontem?" A pergunta veio acompanhada de um olhar rápido, direto nos olhos dela. Por um segundo, Natália sentiu o mesmo arrepio de quando era criança, e ele olhava para ela daquele mesmo jeito. Mas rapidamente lembrou que agora era diferente. Agora, ele a via apenas como mais uma funcionária competente. Durante esses 2 anos trabalhando ali, Natália tinha aprendido a controlar a avalanche de emoções que a atingia sempre que estava perto dele. Tinha aprendido a falar de forma profissional, a manter a postura adequada, a não deixar que suas mãos tremessem quando precisava entregar algum documento. Mas por dentro, seu coração ainda batia como o de uma menina apaixonada. Por dentro, ela ainda era a Natália de 8 anos que tinha prometido ao Rafael de 12 que ia esperar por ele para sempre. A ironia da situação às vezes a deixava acordada durante a madrugada. Ali estava ela, todos os dias ao lado do único homem que tinha amado na vida, e ele simplesmente não se lembrava dela. Rafael Montenegro, o garoto que tinha secado suas lágrimas quando outros meninos zombavam dela por ser órfã, que tinha prometido que sempre ia protegê-la,
que tinha dado o primeiro e único beijo da infância dela antes de se mudar da cidade. Esse mesmo Rafael agora assinava documentos que ela organizava e discutia reuniões com ela sem fazer a menor ideia de que tinham crescido brincando juntos. Natália sabia que não podia culpá-lo pelo esquecimento. Eles eram apenas crianças quando a família Montenegro deixou a pequena cidade do interior onde tinham nascido. Para ele, provavelmente tinha sido apenas mais uma mudança na vida privilegiada de herdeiro de uma família rica. Para ela, tinha sido o dia em que seu mundo desabou. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que era injusto da parte dela esperar que ele se lembrasse, doía. Doía saber que algo que tinha sido tão importante na vida dela tinha sido completamente esquecido na vida dele. Quando Rafael terminava de revisar os documentos e entregava tudo de volta para ela, seus dedos às vezes se tocavam por acaso. Nesses momentos, Natália precisava de toda a sua força de vontade para não deixar escapar um suspiro. Para ela, aquele toque rápido e casual ainda tinha o poder de fazer seu mundo parar por alguns segundos. Para ele, não passava de um contato profissional rotineiro. A diferença entre a percepção dos dois sobre o mesmo momento resumia perfeitamente a tragédia silenciosa que ela vivia todos os dias. O escritório começava a se encher com a chegada dos outros funcionários. Patrícia Mendes, a gerente administrativa, sempre chegava poucos minutos depois de Natália, invariavelmente vestida com roupas que marcavam cada curva do corpo de forma calculada. Natália observava como Patrícia encontrava desculpas para entrar na sala de Rafael várias vezes por dia, sempre com um sorriso que durava alguns segundos a mais do que seria apropriado entre colegas de trabalho. Era óbvio que Patrícia tinha interesse em Rafael, e era igualmente óbvio que ele, mesmo sendo educado demais para ser indelicado, não correspondia ao interesse dela. Natália se perguntava se Rafael percebia as tentativas não muito sutis de Patrícia. Provavelmente sim. Um homem na posição dele desenvolve um radar natural para esse tipo de situação, mas ele sempre mantinha a mesma postura respeitosa com todas as funcionárias, incluindo Patrícia. E isso era uma das coisas que mais admirava nele. Rafael tinha se tornado um homem íntegro, que tratava todos ao seu redor com dignidade. Era exatamente o tipo de homem que ela sempre soube que ele ia se tornar. As horas passavam em uma rotina que Natália já conhecia de cor. Reuniões, telefonemas, documentos para organizar, compromissos para agendar. Ela executava cada tarefa, com a perfeição que tinha desenvolvido ao longo dos anos, sempre pensando que, se não podia ter o amor dele, pelo menos podia ser a melhor funcionária que ele já tinha tido. Era sua forma silenciosa de cuidar dele, mesmo que ele nunca fosse descobrir que toda aquela dedicação vinha de um lugar muito mais profundo que simples profissionalismo. Durante o almoço, quando Rafael saía para seus compromissos, Natália costumava ficar sozinha no escritório. Era nesses momentos que ela se permitia olhar para as fotos emolduradas na mesa dele. Fotos da família Montenegro, fotos de formaturas, fotos de viagens para lugares que ela só conhecia através das revistas que folheava na sala de espera do médico. Em nenhuma daquelas fotos havia qualquer vestígio da época em que ele tinha vivido na cidade pequena, onde os dois tinham se conhecido. Era como se aquele período da vida dele simplesmente não tivesse existido. Os rumores começaram numa segunda-feira de manhã, quando Patrícia chegou ao escritório com um brilho diferente nos olhos e um sorriso que não conseguia esconder. Natália percebeu imediatamente a mudança no comportamento da gerente administrativa, que parecia flutuar pelos corredores como se tivesse descoberto um segredo maravilhoso. Durante o café da manhã na Copa, Patrícia se aproximou das outras funcionárias com aquela expressão de quem está morrendo de vontade de contar uma novidade importante. "Meninas, vocês não vão acreditar no que aconteceu no fim de semana", sussurrou Patrícia, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. "O senhor Montenegro me convidou para jantar no sábado. Fomos naquele restaurante francês novo, o L'Étoile. 3 horas de conversa, vinho, sobremesa. Foi absolutamente perfeito." Ela pausou dramaticamente, saboreando a atenção que tinha conseguido capturar. Acho que finalmente ele percebeu
que somos feitos um para o outro. Natália sentiu como se alguém tivesse despejado água gelada em suas veias. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto mexia o açúcar no café, tentando parecer apenas casualmente interessada na conversa. Por dentro, uma tempestade de emoções ameaçava destruir a fachada calma que tinha construído ao longo dos anos. Rafael tinha saído para jantar com Patrícia. Rafael tinha passado 3 horas conversando com outra mulher, compartilhando vinho e risadas em um ambiente romântico. "Nossa, que interessante!" comentou uma das recepcionistas, claramente empolgada com a fofoca. "Ele parecia interessado mesmo. Falou alguma coisa sobre vocês saírem de novo?" A pergunta fez Patrícia corar levemente, mas de uma forma que sugeria prazer, não constrangimento. Ela torceu uma mecha de cabelo entre os dedos, um gesto que Natália tinha visto outras vezes, quando Patrícia queria parecer mais feminina e vulnerável. "Bem, ele não disse explicitamente que quer me ver de novo", admitiu Patrícia, "mas foi tão cavalheiro, tão atencioso. E no final da noite, quando me deixou em casa, ele segurou minha mão por alguns segundos antes de se despedir." Ela suspirou sonhadoramente. "Vocês deviam ter visto o jeito que ele olhou para mim. Tenho certeza de que há algo especial acontecendo entre nós." Natália terminou seu café rapidamente e voltou para sua mesa, usando a desculpa de que precisava organizar a agenda do dia. Na realidade, precisava ficar sozinha para processar o que tinha acabado de ouvir. Sentou-se na cadeira e fingiu revisar alguns documentos, mas as palavras na página pareciam borradas, incompreensíveis. Sua mente estava completamente focada na imagem de Rafael e Patrícia, sentados em um restaurante elegante. Ela rindo de alguma piada que ele tinha contado, os dois compartilhando aquele tipo de intimidade que Natália só tinha experimentado em sonhos. O que mais a machucava não era nem o fato de Rafael ter saído com outra mulher. Ela sempre soube que um dia isso ia acontecer. O que realmente doía era perceber que ele era capaz de se interessar por alguém do escritório, por alguém que via todos os dias, mas nunca tinha demonstrado o menor interesse por ela. Patrícia não tinha nada de especial que ela não tivesse também. Era bonita, sim, mas não extraordinariamente. Era inteligente, mas não mais que Natália. A única diferença era que Patrícia tinha coragem de mostrar seu interesse abertamente, enquanto Natália se escondia atrás de uma máscara de profissionalismo. Quando Rafael chegou ao escritório naquela manhã, Natália estudou seu rosto, procurando por qualquer sinal de que algo tinha mudado. Ele parecia o mesmo de sempre: sorriso educado, cumprimento cordial, postura profissional. Mas quando Patrícia apareceu para entregar alguns relatórios, Natália notou que ele sorriu de forma um pouco diferente. Não era exatamente um sorriso romântico, mas definitivamente carregava mais calor do que o habitual. Patrícia, por sua vez, demorou mais tempo do que necessário explicando os números, encontrando desculpas para ficar perto da mesa dele. "O relatório mensal está aqui, Sr. Montenegro", disse Patrícia, colocando a pasta em uma posição que a obrigava a se inclinar ligeiramente sobre a mesa. "Se quiser que eu explique algum detalhe específico, posso ficar." Sua voz tinha um tom levemente sugestivo, como se estivesse oferecendo mais do que apenas esclarecimentos profissionais. Rafael agradeceu polidamente e disse que ia revisar tudo com calma, mas não havia frieza em sua resposta. Havia, sim, uma gentileza que parecia um pouco mais pessoal do que a cortesia automática que ele usava com outros funcionários. O resto da semana passou em uma névoa de ansiedade para Natália. Ela observava cada interação entre Rafael e Patrícia com uma atenção dolorosa, procurando por sinais de que algo estava realmente se desenvolvendo entre eles. Patrícia, claramente encorajada pela recepção positiva que tinha recebido, intensificou suas tentativas de chamar a atenção de Rafael. Aparecia na sala dele com frequência maior, sempre impecavelmente vestida e maquiada, sempre com um sorriso radiante e uma conversa que se estendia além do estritamente necessário. Natália começou a se questionar sobre suas próprias escolhas ao longo desses 2 anos. Talvez tivesse sido um erro manter sempre uma postura tão distante e profissional. Talvez, se tivesse dado sinais de interesse pessoal,
Rafael teria notado que ela existia como mulher, não apenas como funcionária. Mas ao mesmo tempo sabia que não conseguiria ser como Patrícia, calculista, sedutora, sempre em busca de uma oportunidade para se aproximar. Isso simplesmente não era compatível com sua personalidade, nem com o tipo de amor que sentia por ele. Na sexta-feira daquela semana, aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica da situação. A Montenegro Empreendimentos estava finalizando uma negociação importante com uma empresa internacional, e a equipe estava trabalhando até mais tarde para garantir que todos os documentos estivessem perfeitos. Rafael estava visivelmente tenso com a pressão do negócio. Milhões de reais dependiam do sucesso daquela operação, e qualquer erro poderia ser catastrófico para a empresa. Foi então que Natália percebeu um problema crítico em um dos contratos. Um detalhe aparentemente pequeno, mas que poderia invalidar todo o acordo se não fosse corrigido antes da assinatura. Ela hesitou por alguns segundos, sabendo que chamar a atenção para o erro significaria que todos teriam que ficar no escritório até muito mais tarde, refazendo documentos e conferindo cada vírgula. Mas sua consciência profissional e seu amor silencioso por Rafael não permitiram que ela deixasse passar. "Senhor Montenegro", disse ela, batendo delicadamente na porta da sala dele. "Desculpe interromper, mas acho que encontrei algo que precisa ser verificado." Sua voz tremeu ligeiramente, não por nervosismo profissional, mas porque sabia que estava prestes a se colocar em uma posição de destaque, algo que sempre evitava fazer. Rafael levantou os olhos dos documentos e, pela primeira vez, Natália viu neles uma expressão de cansaço real. Ele estava exausto, carregando o peso de uma decisão que afetaria centenas de empregos. Quando ela explicou o problema que tinha descoberto, Rafael a olhou com uma intensidade diferente. Não era mais o olhar educado e distante que reservava para questões rotineiras. Era o olhar de alguém que subitamente percebeu que tinha diante de si uma pessoa verdadeiramente valiosa. "Natália", disse ele, e pela primeira vez ela sentiu que ele realmente via quem ela era. "Você pode ter salvado esta empresa." A descoberta do erro no contrato mudou tudo. Rafael passou o fim de semana inteiro no escritório, trabalhando lado a lado com Natália para corrigir cada detalhe da documentação. Era a primeira vez em 2 anos que eles ficavam sozinhos por tanto tempo, e Natália sentia como se estivesse vivendo em um sonho perigoso. Cada vez que ele pedia sua opinião sobre algum ponto do acordo, cada vez que seus olhares se encontravam por acaso, ela sentia o coração acelerar de uma forma que não conseguia mais controlar. Durante essas longas horas de trabalho, Rafael começou a falar com ela de forma diferente, não apenas sobre questões profissionais, mas sobre suas preocupações, seus planos para a empresa, suas dúvidas sobre algumas decisões difíceis que precisava tomar. Natália percebia que ele estava realmente ouvindo suas respostas, considerando suas sugestões, tratando-a como uma parceira de verdade. Era uma intimidade que ela nunca tinha experimentado com ele e que a deixava ao mesmo tempo feliz e desesperada. Na segunda-feira seguinte, quando finalmente conseguiram finalizar toda a documentação e garantir que o negócio seria concluído com sucesso, Rafael se virou para ela com um sorriso que parecia diferente de todos os outros que tinha visto antes. "Natália, não sei como agradecer o que você fez. Sem sua atenção aos detalhes, eu teria cometido o maior erro da minha carreira." Ele pausou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Você é muito mais valiosa do que eu imaginava." A frase ecoou na mente de Natália durante dias. "Muito mais valiosa do que eu imaginava." Será que ele estava começando a vê-la de forma diferente? Será que finalmente tinha percebido que ela era mais do que apenas uma secretária competente? Ou seria apenas gratidão profissional? A incerteza a estava deixando louca, e pela primeira vez em 2 anos, ela começou a considerar seriamente a possibilidade de revelar quem realmente era. O momento decisivo chegou 2 semanas depois, em uma tarde chuvosa de quinta-feira. Patrícia tinha saído mais cedo para um compromisso médico, e a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Natália estava organizando alguns documentos na sala de Rafael quando ele recebeu um telefonema que a fez parar tudo o que estava fazendo. Era da mãe dele,
e pela primeira vez ela ouviu Rafael falar sobre sua infância. Sim, mãe, eu sei que você quer que eu visite a cidade natal mais vezes, dizia ele com um tom levemente cansado. Mas você sabe como é difícil para mim voltar lá. Não tenho muitas lembranças boas daquela época. Natália sentiu seu coração apertar. Como ele podia não ter lembranças boas? Eles tinham sido tão felizes juntos quando crianças. Não, eu realmente não me lembro de muita coisa daquele tempo. Acho que bloqueei tudo depois que nos mudamos. Quando Rafael desligou o telefone, Natália ainda estava parada no meio da sala, segurando uma pasta contra o peito como se fosse um escudo. Ele a olhou e deve ter percebido que ela tinha ouvido parte da conversa, porque seu rosto ficou ligeiramente corado. Desculpe, não queria que você ouvisse isso, disse ele. Minha mãe sempre fica nostálgica sobre nossa cidade natal. Ela não entende por que eu não gosto de falar sobre aquela época. Era agora ou nunca. Natália sabia que se perdesse essa oportunidade, talvez nunca mais tivesse coragem de contar a verdade. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que colocar a pasta sobre a mesa para não deixá-la cair. Senhor Montenegro, começou ela, sua voz saindo muito mais fraca do que pretendia. Posso perguntar de qual cidade vocês se mudaram? Rafael pareceu surpreso com a pergunta. São Pedro do Sul, uma cidade pequena no interior. Por que pergunta? Sua expressão era de curiosidade genuína, sem nenhum sinal de reconhecimento. Natália respirou fundo, sabendo que estava prestes a mudar tudo entre eles para sempre. Porque eu também sou de lá, disse ela, sua voz agora mais firme apesar do coração que batia como um tambor. Eu morava na Rua das Acácias, em uma casa pequena com minha avó. Você costumava passar por lá todos os dias quando ia para a escola. Ela viu a expressão de Rafael mudar lentamente, confusão substituindo a curiosidade casual. Nós costumávamos brincar juntos no parquinho da Praça Central. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rafael a estudava com uma intensidade que a deixou sem ar, como se estivesse tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça há muito tempo esquecido. Natália podia quase ver os pensamentos dele trabalhando, procurando por alguma lembrança enterrada que confirmasse o que ela estava dizendo. Natália, ele repetiu seu nome lentamente como se fosse a primeira vez que realmente o ouvia. Natália, da Rua das Acácias. Sua voz tinha um tom estranho, como se estivesse falando consigo mesmo mais do que com ela. Havia uma menina de cabelos compridos que sempre usava vestidos azuis, mas o nome dela era... Ele parou, franzindo a testa em concentração. Nath, sussurrou Natália, usando o apelido que ele costumava chamar ela quando eram crianças. Você me chamava de Nath. A palavra saiu carregada de anos de saudade, de noites em que ela tinha repetido esse apelido para si mesma como uma oração, como uma forma de manter viva a conexão entre eles. Foi como se uma represa tivesse se rompido na mente de Rafael. Natália viu o momento exato em que a lembrança voltou. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente e ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Nath, repetiu ele agora com a voz cheia de espanto. Meu Deus, Nath, a menina dos olhos grandes que sempre ficava triste quando eu tinha que ir embora. Você prometeu, disse Natália, as palavras saindo em um sussurro desesperado que carregava 2 décadas de dor guardada. Na última noite antes de vocês se mudarem, você prometeu que nunca ia me esquecer. Disse que quando crescêssemos você ia voltar para me buscar. Suas mãos estavam tremendo tanto que ela teve que entrelaçar os dedos para tentar controlá-las. Você prometeu que sempre ia me amar. A expressão no rosto de Rafael era de choque absoluto, mesclado com algo que parecia culpa. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ela lembrava dele fazer quando estava nervoso na infância. Nath, como é que eu pude esquecer? Como é que eu pude esquecer você? Sua voz estava carregada de uma angústia genuína que fez o coração de Natália apertar ainda mais. Você tinha 12 anos, disse ela, tentando ser generosa apesar da dor. Eram só promessas de crianças. Eu entendo se você não... Ela não conseguiu terminar a frase porque Rafael tinha se aproximado.
seus olhos fixos no rosto dela com uma intensidade que a deixou sem palavras. Não eram só promessas de crianças, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Eu lembro agora. Eu lembro de como me senti quando tive que ir embora. Lembro de ter chorado no carro porque estava deixando você para trás. Ele estendeu a mão como se quisesse tocá-la, mas hesitou. Você realmente me esperou? Todos esses anos? A pergunta veio carregada de uma vulnerabilidade que Natália nunca tinha visto nele como adulto. Por um momento, ele não era mais o CEO poderoso e confiante. Era novamente o garoto de 12 anos que tinha ficado de coração partido por ter que deixar sua primeira amiga especial. Natália assentiu lentamente, as lágrimas finalmente escapando, apesar de todos os seus esforços para contê-las. Eu me guardei para você, admitiu ela, a verdade saindo como uma confissão dolorosa. Nunca consegui me interessar por nenhum outro homem. Sempre esperei que você voltasse. Ela riu tristemente. Quando descobri que você tinha voltado à cidade e que estava contratando uma secretária, eu me candidatei. Achei que talvez você se lembrasse de mim quando me visse. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que ela tinha revelado. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de uma emoção que fez o coração de Natália parar. Nath, disse ele, usando o apelido que soava como música após tantos anos de silêncio. Você tem vivido uma vida inteira de espera por causa de promessas que um garoto de 12 anos fez. A forma como ele disse isso, não com raiva ou irritação, mas com uma ternura profunda, fez Natália perceber que algo fundamental tinha mudado entre eles naquele momento. Rafael não estava rejeitando o que ela tinha revelado. Ele estava tentando entender a magnitude do que isso significava. Nos dias que se seguiram à confissão de Natália, o ambiente do escritório mudou de forma sutil, mas perceptível. Rafael não conseguia mais olhar para ela da mesma forma distante e profissional de antes. Agora, quando ela entrava em sua sala com documentos ou relatórios, ele a estudava com uma intensidade nova, como se estivesse tentando encontrar vestígios da menina que tinha conhecido na infância. Natália, por sua vez, sentia-se vulnerável e exposta, como se tivesse tirado uma armadura que a protegia há anos. Nath, disse ele numa manhã de sexta-feira, depois que ela tinha colocado a agenda do dia sobre sua mesa. Era a terceira vez naquela semana que ele usava o apelido da infância. E cada vez que ouvia essa palavra, Natália sentia como se voltasse no tempo. Você aceita almoçar comigo hoje? Não aqui no prédio, em um lugar onde possamos conversar com mais calma. O convite a pegou completamente de surpresa. Durante 2 anos, ela tinha sonhado com um momento assim, mas agora que estava acontecendo de verdade, sentia-se nervosa de uma forma que não esperava. Claro, Sr. Montenegro, respondeu ela, ainda lutando com o hábito de manter as formalidades profissionais. Rafael, corrigiu ele suavemente, com um sorriso que carregava ecos do garoto que ela tinha conhecido. Acho que já passou da hora de você me chamar pelo nome, não acha? A simplicidade do pedido tinha um significado profundo. Era uma forma dele reconhecer que a relação entre eles tinha se tornado algo muito mais pessoal do que meramente profissional. Eles foram a um restaurante pequeno e aconchegante, longe do centro empresarial, onde poderiam encontrar colegas de trabalho ou clientes. Rafael escolheu uma mesa no canto, um lugar reservado onde poderiam falar sem serem ouvidos. Durante os primeiros minutos, uma timidez estranha pairou entre eles. Era como se fossem 2 pessoas que estavam se conhecendo pela primeira vez, mas que, ao mesmo tempo, compartilhavam uma história antiga e profunda. Conte-me sobre sua vida, disse Rafael, depois que fizeram os pedidos. O que aconteceu com você depois que nos mudamos? Como foi crescer em São Pedro do Sul? Havia uma curiosidade genuína em sua voz, um interesse que ia muito além da cortesia. Ele realmente queria saber sobre os anos que tinham ficado separados. Natália hesitou por um momento, antes de começar a falar. Contar sua história significava revelar a solidão, a dificuldade, a forma como tinha construído sua vida inteira, em torno da esperança de reencontrá-lo. Minha avó morreu quando eu tinha 16 anos,
começou ela, sua voz baixa, mas firme. Fiquei sozinha na casa da Rua das Acácias. Terminei o ensino médio trabalhando meio período numa loja do centro para conseguir me sustentar. Rafael escutava em silêncio, mas ela podia ver a emoção crescendo em seus olhos conforme compreendia as dificuldades que ela tinha enfrentado. E depois do ensino médio, perguntou ele, sua voz carregada de uma ternura que a fez lembrar do garoto protetor que ele havia sido. Fiz um curso técnico em administração numa cidade vizinha, continuou Natália. Trabalhei em alguns escritórios pequenos, sempre sonhando com o dia em que teria qualificação suficiente para trabalhar em uma empresa como a sua. Ela pausou, reunindo coragem para a parte mais difícil da confissão. Quando soube que você tinha voltado e que estava contratando pessoal, estudei durante meses para ter certeza de que seria a candidata perfeita para a vaga. A expressão no rosto de Rafael era de uma mistura complexa de admiração e algo que parecia culpa. Nath, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa para tocar levemente os dedos dela. O contato foi breve, mas suficiente para fazer o coração dela disparar. Você construiu sua vida inteira esperando por algo que nem tinha certeza de que ia acontecer. Isso é ao mesmo tempo a coisa mais linda e mais triste que já ouvi. Depois daquele almoço, Rafael começou a demonstrar pequenas atenções que não passaram despercebidas por ninguém no escritório. Ele trazia café especial para ela quando voltava de suas reuniões externas, sempre lembrando que ela gostava de 2 colheres de açúcar. Quando tinha que ficar até mais tarde, insistia que ela fosse embora no horário normal e pegasse um táxi por conta da empresa. Eram gestos pequenos, mas que revelavam uma consideração genuína pelo bem-estar dela. Patrícia notou a mudança imediatamente. A gerente administrativa, que tinha passado semanas se gabando sobre seu jantar romântico com Rafael, agora observava com crescente irritação a forma como ele tratava Natália. Durante uma pausa para café, ela não conseguiu mais esconder sua curiosidade. Natália, parece que você e o Sr. Montenegro ficaram mais próximos ultimamente, comentou ela, tentando soar casual, mas falhando completamente. Ele tem sido muito atencioso. Ele é um chefe considerado, respondeu Natália, tentando manter o tom neutro. Mas por dentro, sentia uma mistura de felicidade e medo. Felicidade porque finalmente estava recebendo a atenção que tinha sonhado durante anos, mas medo porque sabia que Patrícia não ia aceitar passivamente ser preterida por aquela que considerava apenas uma secretária comum. Rafael também começou a compartilhar memórias da infância que estavam voltando gradualmente. Durante uma tarde, ele entrou em sua sala com um sorriso nostálgico. Lembrei de uma coisa hoje, disse ele, sentando-se na beirada da mesa dela, de uma forma mais informal do que seu padrão habitual. Você tinha medo de tempestade. Sempre que chovia forte, você corria para debaixo da árvore grande da praça, e eu ficava lá com você até parar de chover. Natália sorriu, tocada pelo fato de que ele estava se lembrando de detalhes tão específicos. Eu ainda tenho um pouco de medo, admitiu ela. Mas aprendi a lidar sozinha. A frase saiu com um toque de melancolia que não passou despercebido por Rafael. Você não precisa mais lidar com nada sozinha, disse ele, sua voz carregando uma promessa que fez o coração dela acelerar. Eu passei 20 anos esquecendo a pessoa errada. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. A declaração foi interrompida pela entrada abrupta de Patrícia, que trazia alguns documentos que claramente poderiam ter sido entregues mais tarde. Ela olhou de Rafael para Natália, com uma expressão que não conseguia esconder sua suspeita e irritação. Desculpem interromper, disse ela, mas seu tom sugeria que não estava nem um pouco arrependida. Rafael, preciso falar com você sobre os números do trimestre. Rafael se levantou educadamente, mas Natália percebeu que ele parecia ligeiramente contrariado com a interrupção. Claro, Patrícia. Podemos conversar na minha sala. Antes de sair, ele se virou para Natália com um sorriso que era claramente mais caloroso do que qualquer expressão que tinha direcionado para Patrícia. Conversamos mais tarde, está bem? Depois que eles saíram, Natália ficou sozinha com um turbilhão de emoções. As atenções de Rafael estavam despertando uma esperança
que ela tinha tentado manter controlada durante anos, mas ao mesmo tempo sentia que estava caminhando em território perigoso. Patrícia claramente não ia desistir facilmente, e Natália sabia que não tinha experiência para lidar com esse tipo de competição. Naquela noite, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora, Rafael apareceu na mesa dela com 2 xícaras de café. Pensei que talvez quisesse tomar um café antes de ir embora, disse ele, oferecendo uma das xícaras. E talvez possamos continuar nossa conversa sobre as lembranças que estão voltando. Eles se sentaram na pequena área de descanso adjacente ao escritório, um espaço que raramente era usado depois do expediente. Rafael começou a falar sobre como tinha se sentido perdido durante anos, sempre com a sensação de que algo importante estava faltando em sua vida, mas sem conseguir identificar o que era. Agora entendo, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Eu estava sentindo sua falta sem nem saber disso. A honestidade emocional dele a deixou sem palavras. Durante 2 anos, ela tinha se perguntado se Rafael seria capaz de sentimentos profundos, se por trás da fachada de executivo bem-sucedido existia ainda algo do garoto sensível que ela tinha conhecido. Agora tinha sua resposta. Rafael, disse ela, reunindo coragem para ser igualmente honesta. Eu nunca parei de esperar por você. Mesmo quando parecia impossível, mesmo quando todos me diziam para seguir em frente, eu não conseguia. E agora? Perguntou ele, sua voz baixa e carregada de uma intensidade que a fez tremer. Ainda quer continuar esperando ou está disposta a ver onde isso pode nos levar? A pergunta continha uma promessa e um convite que Natália tinha sonhado em ouvir durante metade de sua vida. Mas também continha riscos que ela estava apenas começando a compreender. Aceitar aquele convite significava abrir mão da segurança do sonho em favor da incerteza da realidade. Significava apostar tudo em uma segunda chance, que talvez não se repetisse. O fim de semana passou devagar para Natália, que ficou em casa repassando na mente cada palavra da conversa que tinha tido com Rafael. A pergunta dele ecoava constantemente. Ainda quer continuar esperando ou está disposta a ver onde isso pode nos levar? Ela sabia que tinha chegado o momento de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Durante anos tinha se contentado em amar Rafael à distância, se alimentando de migalhas de atenção profissional. Agora ele estava oferecendo algo real, mas isso significava arriscar tudo. Na segunda-feira de manhã, Natália chegou ao escritório com uma determinação nova. Tinha decidido aceitar o convite dele e ver onde aquela redescoberta poderia levá-los. Mas quando entrou na sala de Rafael para entregar a agenda do dia, encontrou algo que não esperava. Ele estava sentado à mesa, segurando uma pequena caixa de madeira que parecia muito antiga. Seus olhos tinham uma expressão distante, como se estivesse perdido em lembranças. Rafael, disse ela suavemente, preocupada com a expressão melancólica no rosto dele. Está tudo bem? Ele levantou os olhos para ela, e Natália viu que estavam ligeiramente úmidos, como se ele tivesse estado chorando ou estivesse próximo disso. Minha mãe trouxe isso ontem à noite, disse ele levantando a caixa. Ela disse que encontrou no sótão da casa dela, junto com outras coisas da minha infância. Ele abriu a caixa cuidadosamente, revelando uma coleção de objetos pequenos que pareciam tesouros guardados por uma criança. Não lembrava que tinha guardado essas coisas quando nos mudamos. Natália se aproximou, curiosa sobre o que tinha afetado Rafael de forma tão profunda. Dentro da caixa, ela podia ver algumas pedrinhas coloridas, um bonequinho de plástico, um desenho dobrado várias vezes e outras coisinhas que pareciam sem importância para qualquer pessoa, exceto para quem as tinha colecionado. Rafael pegou o desenho dobrado e o abriu com cuidado, como se fosse algo extremamente frágil. Você fez isso para mim no último dia antes de nos mudarmos, disse ele, estendendo o papel para que ela pudesse ver. Era um desenho infantil feito com giz de cera, mostrando 2 bonecos de palito de mãos dadas sob um sol amarelo. No canto inferior, escrito com a letra caprichada de uma criança de 8 anos, estava: Para o Rafael, eu te amo para sempre. Nath. O coração de Natália parou por alguns segundos, ao ver aquele desenho que tinha feito tantos anos atrás.
Ela se lembrava perfeitamente do dia em que o tinha criado, sentada no chão da sala de sua avó, escolhendo cuidadosamente cada cor para fazer o presente de despedida mais bonito que conseguisse. "Você guardou isso durante todos esses anos?" perguntou ela, sua voz saindo em um sussurro emocionado. "Aparentemente sim", respondeu Rafael, sua voz carregada de uma emoção profunda. "Minha mãe disse que eu insisti em levar esta caixa na mudança, que chorei quando ela sugeriu deixar para trás. E depois, simplesmente esqueci que ela existia." Ele tocou delicadamente o desenho. "Mas meu subconsciente nunca esqueceu. Durante todos esses anos, uma parte de mim sabia que tinha deixado algo importante para trás." Rafael pegou outro objeto da caixa, uma pequena pulseirinha feita de miçangas coloridas, claramente um trabalho manual infantil. "Você também fez isso para mim?" perguntou ele, mostrando a pulseira. Natália assentiu, lembrando-se das horas que tinha passado enfiando cada miçanga no fio, suas mãozinhas pequenas lutando para criar algo especial para o garoto que amava. "Eu queria que você tivesse algo para lembrar de mim", disse ela, tocando suavemente a pulseira. Disse que mesmo quando estivesse longe, podia olhar para ela e saber que alguém estava pensando em você. A lembrança veio acompanhada de uma onda de nostalgia tão intensa que ela teve que se apoiar na beirada da mesa. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, examinando cada objeto na caixa como se fossem relíquias sagradas. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de uma emoção que ela nunca tinha visto nele como adulto. "Nath, eu me lembro de tudo agora. Não apenas de você, mas de como me sentia quando estava com você. Você era minha melhor amiga, minha primeiro amor, eu acho. E eu simplesmente bloqueei tudo isso." "Por que acha que bloqueou?" perguntou Natália, genuinamente curiosa, sobre como uma criança podia esquecer algo tão significativo. Rafael suspirou profundamente antes de responder. "Acho que foi muito doloroso para mim", admitiu ele. "Meus pais nunca entenderam por que eu estava tão triste com a mudança. Para eles, era só mais uma mudança de negócios, uma oportunidade melhor em uma cidade maior. Eles não entendiam que eu estava deixando meu coração para trás." Ele parou, como se estivesse reunindo coragem para continuar. "Lembro que chorei durante semanas depois da mudança. Meus pais começaram a se preocupar, levaram-me ao médico, acharam que eu estava doente. Foi mais fácil tentar esquecer tudo do que explicar uma dor que eles não conseguiam compreender." A explicação tocou profundamente o coração de Natália. Ela sempre tinha imaginado que Rafael tinha simplesmente seguido em frente, que a mudança tinha sido apenas mais uma aventura na vida privilegiada dele. Nunca tinha considerado que ele também podia ter sofrido com a separação. "Então você também ficou triste?" perguntou ela, precisando ouvir a confirmação. "Devastado", disse Rafael, olhando diretamente nos olhos dela. "Eu era apenas uma criança, mas sabia que estava perdendo algo especial. Você era a única pessoa com quem eu podia ser completamente eu mesmo. Com você, eu não era o filho do empresário rico, o menino que tinha que se comportar bem para manter a reputação da família. Eu era simplesmente Rafael." Rafael pegou o último objeto da caixa, uma pequena foto desbotada, que mostrava duas crianças sorrindo no parquinho. Natália reconheceu imediatamente a imagem. Tinha sido tirada por sua avó no dia do aniversário de 8 anos dela, quando Rafael tinha aparecido com um presente improvisado, uma florzinha que tinha colhido no jardim de casa. "Minha mãe deve ter tirado uma cópia desta foto", disse ele. "Olhe como éramos felizes." Natália estudou a foto, vendo ali duas crianças que não tinham ideia de que aquele seria um dos últimos momentos que passariam juntas por muitos anos. "Éramos mesmo felizes", concordou ela. "Talvez por isso tenha sido tão difícil para mim aceitar que você tinha ido embora para sempre." "Eu não fui embora para sempre", disse Rafael, sua voz ficando mais firme. "Demorei muito tempo para voltar, muito mais tempo do que deveria, mas estou aqui agora." Ele fechou a caixa cuidadosamente e a colocou de lado. "Nath, eu passei 20 anos tentando preencher um vazio que nem sabia que existia. Tive relacionamentos, mas nunca consegui me conectar realmente com ninguém. Sempre senti que estava procurando por algo, mas não sabia o que era.
E agora sabe? Perguntou ela, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Agora sei que estava procurando por você, disse Rafael se levantando e caminhando até ficar bem perto dela. Estava procurando por essa sensação de completude que só sentia quando éramos crianças. Você é a peça que estava faltando na minha vida. A declaração era tudo o que Natália tinha sonhado em ouvir durante anos, mas agora que estava acontecendo de verdade, sentia-se quase sobrecarregada pela intensidade da emoção. Rafael, começou ela, mas ele a interrompeu suavemente. Eu sei que é muita coisa para processar, disse ele. Eu sei que você construiu sua vida inteira esperando por algo que parecia impossível. E eu sei que agora que está acontecendo, deve ser assustador. Ele estendeu a mão para ela, um gesto que ecoava as muitas vezes que tinha feito a mesma coisa quando eram crianças. Mas eu gostaria que você me desse a chance de recuperar o tempo perdido. Natália olhou para a mão estendida, sabendo que aquele era o momento da decisão final. Aceitar significava abraçar a possibilidade de que todos os seus sonhos podiam se tornar realidade. Mas também significava aceitar a vulnerabilidade de amar alguém de verdade, não apenas como uma fantasia distante, mas como uma realidade complexa e imperfeita. Natália pegou a mão de Rafael sem hesitar, sentindo a mesma sensação de segurança e completude que experimentava quando eram crianças. O toque dele era firme e caloroso, exatamente como ela lembrava, mas agora carregava também a força de um homem que sabia o que queria. Eu aceito, disse ela simplesmente, e viu o rosto dele se iluminar com um sorriso que parecia apagar todos os anos de separação entre eles. A partir daquele momento, Rafael começou a cortejá-la de uma forma que era ao mesmo tempo respeitosa e determinada. Ele parecia entender intuitivamente que Natália não era como as outras mulheres com quem tinha se relacionado antes. Ela não estava interessada em jantares caros ou presentes extravagantes. O que realmente tocava o coração dela eram os pequenos gestos que mostravam que ele se lembrava de quem ela era na essência. No dia seguinte, Rafael apareceu no escritório com uma xícara de chocolate quente em vez do café habitual. Lembrei que você sempre preferia chocolate quando éramos pequenos, disse ele, colocando a xícara na mesa dela com cuidado, principalmente em dias frios como hoje. Natália ficou tocada não apenas pelo gesto, mas pela forma como ele estava ativamente resgatando memórias da infância deles e incorporando-as à realidade presente. Durante as semanas que se seguiram, Rafael começou a convidá-la para pequenos encontros que honravam a conexão especial que tinham compartilhado. Em vez de restaurantes sofisticados, ele a levou de volta à praça onde costumavam brincar quando crianças. Caminharam juntos pelos mesmos caminhos que tinham percorrido 2 décadas atrás, agora como adultos, redescobrindo um amor que tinha começado na inocência da infância. Sabe o que mais me impressiona? Disse Rafael durante um desses passeios, parando exatamente no local onde ficava o balanço favorito dela. Como você conseguiu manter sua essência intacta durante todos esses anos? Você ainda tem a mesma bondade nos olhos, a mesma forma gentil de falar. É como se o tempo não tivesse conseguido mudar o que realmente importa em você. As palavras dele a emocionaram profundamente, porque revelavam que Rafael estava vendo nela não apenas a mulher que ela havia se tornado, mas também a menina que ele tinha amado. Às vezes tenho medo de que você esteja idealizando quem eu sou por causa das lembranças da infância, admitiu Natália. Sou uma pessoa adulta com defeitos e complexidades que aquela menina de 8 anos não tinha. Eu sei disso, disse Rafael parando para olhá-la diretamente nos olhos. E quero conhecer todos os aspectos de quem você se tornou. Quero conhecer a mulher forte que conseguiu sobreviver sozinha, que se qualificou profissionalmente, que teve coragem de me esperar mesmo quando parecia impossível. Essa mulher me impressiona ainda mais do que a menina que eu lembro. A forma respeitosa como Rafael conduzia o relacionamento nascente fazia Natália se sentir verdadeiramente valorizada pela primeira vez na vida. Ele nunca pressionava por intimidade física, além do que ela estava confortável, sempre perguntando antes de segurar sua mão ou dar um beijo em sua testa. Era óbvio que ele compreendia a importância da pureza que ela tinha preservado e não queria tratá-la de forma leviana. Uma noite, quando estavam sentados no banco da praça observando as estrelas,
Rafael fez uma pergunta que revelou o quanto ele havia compreendido sobre a jornada dela. Nath, você realmente nunca se interessou por nenhum outro homem durante todos esses anos? A pergunta não veio carregada de julgamento ou incredulidade, mas de uma curiosidade respeitosa e tocante preocupação. Houve alguns homens que tentaram se aproximar, admitiu Natália. Principalmente na faculdade e nos primeiros empregos. Alguns eram realmente bons homens, pessoas que poderiam ter me feito feliz se eu tivesse permitido. Ela pausou, lembrando-se de algumas oportunidades que havia deixado passar. Mas sempre que tentava imaginar um futuro com outra pessoa, sentia que estava traindo algo sagrado. Sentia que estava desistindo da única coisa realmente importante que havia acontecido na minha vida. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando o peso da responsabilidade que isso colocava sobre ele. Isso não te deixa com medo? Perguntou ele finalmente. Você construiu toda uma fantasia em torno de quem eu era. E se o Rafael real não conseguir estar à altura do Rafael dos seus sonhos? A vulnerabilidade na voz dele tocou profundamente Natália. Era a primeira vez que ele revelava suas próprias inseguranças sobre a situação. Eu prefiro a realidade imperfeita, a fantasia perfeita, disse ela com sinceridade. Durante anos eu amei a lembrança de quem você era. Agora tenho a chance de amar quem você é de verdade. Isso é infinitamente mais valioso. As conversas profundas que compartilhavam durante esses encontros revelavam que ambos haviam carregado cicatrizes da separação forçada na infância. Rafael contou sobre como havia desenvolvido uma tendência a não se apegar profundamente às pessoas, sempre com medo de que fossem embora. Natália compartilhou sobre como havia se tornado excessivamente cautelosa em relacionamentos, sempre comparando todos os homens com a lembrança idealizada dele. Talvez tenhamos a chance de curar essas feridas juntos, sugeriu Rafael numa tarde, quando estavam caminhando pela rua onde ela tinha morado com a avó. Você pode me ensinar a confiar que as pessoas importantes não vão simplesmente desaparecer da minha vida. E talvez eu possa te mostrar que a realidade pode ser tão boa quanto os sonhos. Durante esse período de redescobrimento, Natália começou a ver aspectos de Rafael que não conhecia quando eram crianças. Ele era mais sério do que o garoto despreocupado que ela lembrava, carregando o peso de responsabilidades empresariais e familiares. Mas também era mais profundo, mais pensativo, capaz de conversas que iam muito além das brincadeiras simples da infância. Era um homem que havia desenvolvido princípios sólidos e uma integridade que se refletia em todas as suas ações. Rafael, por sua vez, ficava constantemente impressionado com a força interior que Natália havia desenvolvido. Você é muito mais corajosa do que imagina, disse ele uma noite, depois que ela havia contado sobre os anos difíceis após a morte da avó. A maioria das pessoas teria desistido, teria seguido um caminho mais fácil. Mas você escolheu acreditar em algo que parecia impossível e trabalhou incansavelmente para se tornar digna desse sonho. O respeito mútuo que estava crescendo entre eles criava uma base sólida para o amor que estava florescendo. Não era apenas a paixão da redescoberta ou a nostalgia da infância compartilhada. Era um amor maduro, baseado na admiração real pelas pessoas que haviam se tornado e na compatibilidade profunda de valores e sonhos. Mais importante ainda, Rafael demonstrava consistentemente que compreendia e valorizava a decisão dela de preservar sua virgindade. Ele nunca fazia piadas sobre o assunto, nem demonstrava impaciência. Em vez disso, tratava sua pureza como um presente precioso que ela estava escolhendo compartilhar com ele, não algo que ele tinha direito de reivindicar. Quando você estiver pronta, disse ele numa noite depois de um beijo particularmente apaixonado, e apenas quando você estiver completamente certa de que é isso o que quer, nós daremos o próximo passo. Até lá, eu vou estar aqui, conhecendo você, cortejando você da forma que merece ser cortejada. A paciência e o respeito dele faziam Natália se apaixonar ainda mais profundamente. Ela estava descobrindo que o Rafael adulto não apenas honrava a memória do garoto que ela havia amado, mas a superava em todos os aspectos. Ele estava se tornando não apenas a realização de um sonho antigo, mas a promessa de um futuro
que ela nem havia ousado imaginar em seus momentos mais otimistas. Mas nem tudo estava sendo fácil nesse processo de reconstrução. Natália podia sentir os olhares curiosos e às vezes hostis de outros funcionários do escritório, especialmente de Patrícia, que observava cada interação entre eles com uma intensidade que beirava a obsessão. Era só questão de tempo antes que a situação explodisse de alguma forma. A tensão que havia estado crescendo no escritório finalmente chegou ao ponto de ruptura numa terça-feira de manhã. Patrícia havia passado semanas observando a crescente proximidade entre Rafael e Natália com uma mistura de raiva e incredulidade que não conseguia mais esconder. Para ela, era incompreensível que Rafael pudesse preferir uma secretária simples e reservada em vez dela, que havia se esforçado tanto para chamá-la a atenção com suas roupas elegantes e atitudes calculadamente sedutoras. Naquela manhã específica, Patrícia chegou ao escritório mais cedo que o habitual, claramente com um plano em mente. Natália, que também tinha chegado cedo para organizar alguns documentos importantes, a encontrou mexendo nas gavetas da mesa de Rafael. "Patrícia?", disse ela surpresa. "Está procurando alguma coisa?" "Na verdade, estava esperando você chegar", respondeu Patrícia, se endireitando com uma expressão que misturava determinação e malícia. "Preciso ter uma conversa séria com você." Ela se aproximou da mesa de Natália com passos firmes, como um predador se aproximando da presa. "É sobre essa situação que está acontecendo entre você e Rafael." Natália sentiu um frio no estômago, sabendo que aquele momento que ela havia temido finalmente havia chegado. "Não sei do que você está falando", disse ela, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo crescente. "Rafael é meu chefe, e nós mantemos uma relação estritamente profissional." "Por favor, Natália", disse Patrícia com um riso desagradável. "Você acha que sou cega? Todo mundo no escritório está vendo como ele tem tratado você ultimamente. Os cafés especiais, as conversas particulares, a forma como ele olha para você." Sua voz estava ficando mais alta e agressiva. "Mas eu sei exatamente o que está acontecendo aqui, e não vou permitir que você continue com esse jogo." "Que jogo?", perguntou Natália, genuinamente confusa com a acusação de Patrícia. Ela realmente não entendia o que estava sendo insinuado, já que tudo o que estava acontecendo entre ela e Rafael era completamente genuíno e baseado em uma história real. "O jogo da mocinha inocente que consegue seduzir o chefe rico", disse Patrícia com crueldade. "Você realmente acha que é a primeira funcionária que tenta essa estratégia? Você pode enganar ele com essa fachada de pureza e simplicidade, mas eu vejo exatamente quem você é por baixo dessa máscara." As palavras de Patrícia atingiram Natália como bofetadas físicas. Durante anos, ela havia se preocupado que, quando a verdade sobre seus sentimentos por Rafael fosse revelada, as pessoas pensariam exatamente isso, que ela era uma interesseira calculista tentando se aproveitar de um homem rico. "Você está completamente errada", disse ela, tentando manter a dignidade apesar da dor. "Você não entende nada sobre a situação." "Entendo perfeitamente", replicou Patrícia, "e vou te dar um conselho gratuito. Pare com essa fantasia antes que você se machuque de verdade. Rafael Montenegro é um homem sofisticado que está acostumado com mulheres do nível social dele. Você pode estar divertindo ele agora, mas quando ele cansar da novidade, você vai ser descartada como todas as outras." Patrícia se aproximou ainda mais, sua voz baixando para um sussurro venenoso. "E eu tenho certeza de que ele já está começando a cansar. Ontem à noite ele me ligou. Conversamos por mais de 1 hora sobre várias coisas." O sorriso malicioso que acompanhou essa afirmação deixou claro que ela estava tentando insinuar muito mais do que realmente havia acontecido. "Ele ligou para você?", perguntou Natália, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Rafael não havia mencionado nada sobre ligar para Patrícia, e durante as últimas semanas eles haviam compartilhado quase tudo sobre seus dias. "Ligou sim", confirmou Patrícia, saboreando claramente o impacto que suas palavras estavam tendo. "Disse que estava confuso sobre algumas situações pessoais, que precisava da perspectiva de uma mulher madura e experiente." Ela pausou dramaticamente.
Uma mulher que entendesse o mundo dele de verdade. Natália sentia como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Durante semanas, havia permitido que sua guarda baixasse, havia começado a acreditar que finalmente seus sonhos estavam se tornando realidade. Agora, a possibilidade de que tudo não passasse de uma ilusão a atingia com força devastadora. "O que mais ele disse?" perguntou ela, odiando a vulnerabilidade em sua própria voz. "Disse que você é uma boa funcionária, mas que ele acha que você está, como posso dizer, interpretando erroneamente os sinais que ele tem dado", mentiu Patrícia descaradamente. "Ele está preocupado porque não quer magoar você, mas também não quer que você continue alimentando esperanças que nunca vão se realizar." As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Natália, apesar de todos os seus esforços para mantê-las sob controle. Durante anos, seu maior medo havia sido exatamente aquilo: que suas esperanças fossem apenas fantasias ridículas, que Rafael jamais poderia realmente se interessar por alguém como ela. Ele realmente disse isso?" perguntou ela, sua voz saindo em um sussurro quebrado. "Disse", confirmou Patrícia, mentindo com uma facilidade que revelava quão premeditado era seu ataque. "E me pediu para conversar com você de uma forma delicada. Ele não quer criar um ambiente constrangedor no trabalho, então achou melhor que uma mulher explicasse a situação para você." Natália sentiu como se cada palavra fosse um punhal em seu coração. Tudo aquilo fazia um sentido doloroso. Ela realmente poderia ter interpretado errado a gentileza de Rafael, transformando cortesia profissional em algo romântico. Afinal, que razão um homem como ele teria para se interessar genuinamente por alguém como ela? "Entendo", disse ela, lutando para manter o que restava de sua dignidade. "Obrigada por esclarecer a situação." "Não quero que você pense que faço isso por maldade", continuou Patrícia, fingindo preocupação. "É só que você parece uma boa pessoa, e seria terrível ver você se humilhar ainda mais perseguindo algo impossível." Ela colocou a mão no ombro de Natália em um gesto falsamente maternal. Rafael precisa de uma mulher que entenda o mundo empresarial, que possa acompanhar ele nos eventos sociais, que conheça as pessoas certas. Você entende, não é? Cada palavra de Patrícia encontrava eco nas inseguranças mais profundas de Natália. Durante anos ela havia se perguntado se não estava vivendo uma fantasia impossível, se não seria melhor aceitar a realidade e seguir em frente. Agora, todas essas dúvidas voltavam com força multiplicada. "Sim", disse ela, sua voz praticamente inaudível. "Eu entendo." Quando Rafael chegou ao escritório 1 hora depois, encontrou Natália completamente diferente. Ela o cumprimentou com a formalidade fria dos primeiros dias de trabalho, evitou o contato visual e respondeu às suas perguntas com monossílabos educados. A mudança dramática em seu comportamento foi tão abrupta que ele ficou completamente desconcertado. "Nath", disse ele suavemente, quando eles ficaram sozinhos no escritório. "Aconteceu alguma coisa? Você parece distante." Ele tentou se aproximar dela, mas Natália deu um passo para trás, mantendo uma distância física que espelhava a distância emocional que havia criado. "Prefiro que me chame de Natália no ambiente de trabalho, Sr. Montenegro", disse ela, suas palavras soando como gelo. "E não aconteceu nada. Apenas acho que devemos manter nossa relação estritamente profissional, como sempre deveria ter sido." A confusão e a dor no rosto de Rafael eram palpáveis. "Natália, eu não entendo. Ontem à noite estávamos planejando nosso próximo encontro. O que mudou desde então?" Sua voz carregava uma vulnerabilidade que fez o coração de Natália se partir, mas ela forçou-se a manter a fachada fria. "Nada mudou", mentiu ela. "Apenas voltei à realidade. Foi um erro da minha parte permitir que nossa história passada influenciasse nossa relação profissional. Não vai acontecer novamente." Rafael a estudou em silêncio por um longo momento, claramente tentando entender o que havia causado uma transformação tão radical. "Natália", disse ele finalmente, sua voz firme, mas gentil. "Alguém disse alguma coisa para você. O que foi?" Mas Natália já havia se armado de uma determinação dolorosa. "Ninguém disse nada que eu já não soubesse", respondeu ela. "Agora, se me der licença,
Tenho muito trabalho para fazer. Durante 3 dias tortuosos, Rafael observou Natália se esconder atrás de uma máscara de profissionalismo gelado que o deixava completamente perdido. Todas as suas tentativas de conversar com ela foram educadamente rejeitadas e ela voltou a tratá-lo com a mesma distância formal dos primeiros meses de trabalho. A transformação era tão drástica que ele sabia que algo muito sério havia acontecido, mas não conseguia descobrir o que era. Na quinta-feira à tarde, Rafael tomou uma decisão. Se Natália não ia contar o que havia acontecido, ele ia descobrir por conta própria. Começou a observar mais atentamente as dinâmicas do escritório, prestando atenção nas expressões dos funcionários, nas conversas que paravam quando ele se aproximava. Foi então que notou algo que deveria ter percebido antes: o sorriso satisfeito de Patrícia sempre que olhava para Natália. Durante o almoço, Rafael decidiu testar uma teoria. Quando Patrícia apareceu em sua sala com alguns documentos, ele a recebeu de forma mais calorosa do que o habitual. "Patrícia", disse ele, "você tem notado alguma coisa estranha no comportamento da Natália ultimamente? Ela parece diferente." "Diferente como?", perguntou Patrícia, tentando esconder a satisfação em sua voz, mas não conseguindo disfarçar completamente o brilho triunfante em seus olhos. "Mais distante, mais formal", explicou Rafael, estudando cuidadosamente as reações dela. "Pensei que talvez você, como mulher, pudesse ter alguma intuição sobre o que poderia estar incomodando ela." Patrícia fingiu pensar por alguns segundos antes de responder. "Bem, agora que você menciona, ela realmente tem estado estranha desde segunda-feira. Talvez esteja passando por algum problema pessoal. Você sabe como mulheres podem ser emocionais às vezes." A forma desdenhosa como ela disse a palavra emocionais confirmou as suspeitas de Rafael. "Segunda-feira", repetiu ele como se estivesse apenas refletindo, mas na verdade gravando cada palavra. "Foi quando vocês chegaram cedo ao escritório, não foi? Lembro que comentou que havia chegado antes da hora para organizar alguns arquivos." "Sim, cheguei cedo", confirmou Patrícia, não percebendo a armadilha que estava sendo montada. "Natália também estava aqui. Na verdade, tivemos uma conversa interessante sobre, bem, questões profissionais." Rafael assentiu pensativamente. "Questões profissionais? Que tipo de questões?" Sua voz permanecia casual, mas Patrícia deveria ter notado a mudança sutil em seu tom se estivesse prestando atenção. "Oh, nada muito importante", disse Patrícia, começando a ficar ligeiramente nervosa. "Apenas alguns esclarecimentos sobre procedimentos do escritório, expectativas adequadas no ambiente de trabalho, esse tipo de coisa." "Expectativas adequadas", ecoou Rafael. "Isso é interessante. E que tipo de expectativas você sentiu que precisava esclarecer com ela?" Agora sua voz tinha uma qualidade perigosa que finalmente fez Patrícia perceber que estava em território arriscado. Bem, apenas questões gerais sobre manter relacionamentos profissionais apropriados", gaguejou Patrícia. "Você sabe, para evitar mal-entendidos ou interpretações erradas de situações profissionais." Rafael se levantou lentamente de sua cadeira, sua expressão mudando completamente. A máscara de cortesia educada desapareceu, substituída por algo muito mais frio e intimidador. "Patrícia", disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade, "eu vou perguntar uma vez, e quero a verdade completa. O que exatamente você disse para Natália na segunda-feira de manhã?" "Eu não disse nada demais", protestou Patrícia, mas agora estava visivelmente nervosa. "Apenas achei que deveria alertá-la sobre certas realidades profissionais." "Que realidades?" A pergunta veio como um chicote. Patrícia tentou manter a compostura, mas estava claramente perdendo a confiança. Bem, ela parecia estar interpretando erroneamente alguns gestos de gentileza profissional, e eu achei que seria gentil da minha parte explicar que... Ela parou percebendo que havia se metido em um buraco cada vez mais fundo. "Continue", disse Rafael, sua voz agora gelada. "Explicar o que exatamente?" "Que homens na sua posição às vezes são gentis com funcionárias, sem isso significar interesse romântico."
admitiu Patrícia, sabendo que não tinha mais como recuar, e que seria melhor para ela não alimentar esperanças desnecessárias. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando a confissão. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma raiva controlada que Patrícia nunca tinha visto nele. E você achou que tinha autoridade para falar em meu nome sobre meus sentimentos e intenções? Você decidiu que sabia melhor do que eu mesmo o que eu sinto? Eu apenas estava tentando proteger a reputação da empresa, disse Patrícia desesperadamente. E proteger ela também de uma eventual humilhação quando eu inevitavelmente... O quê? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Patrícia percebeu que havia revelado demais sobre suas próprias motivações. Quando você perdesse o interesse, murmurou ela, sabendo que cada palavra a condenava ainda mais. Rafael se aproximou da mesa onde ela estava de pé, sua presença imponente fazendo-a recuar instintivamente. Patrícia, você mentiu para uma funcionária sobre uma conversa que nunca aconteceu. Você inventou que eu havia te pedido para esclarecer uma situação que não existia. Você deliberadamente sabotou uma relação pessoal minha, baseada em suas próprias frustrações românticas. Eu não... começou Patrícia, mas Rafael a interrompeu com um gesto. Mais do que isso, continuou ele, você humilhou e magoou uma mulher excepcional porque não conseguia aceitar que eu não estava interessado em você. Sua voz estava ficando mais alta, a raiva finalmente transparecendo. Você destruiu a confiança de alguém que eu amo porque seu ego não conseguia lidar com a rejeição. A palavra amo ecoou no escritório como um tiro. Patrícia empalideceu, finalmente compreendendo a magnitude do que havia feito. Rafael, eu não sabia que você sentia... Você não sabia porque não era da sua conta, disse ele. E mesmo que fosse, nada justifica a crueldade do que você fez. Ele voltou para trás de sua mesa, assumindo uma postura completamente profissional. Patrícia, você está demitida. Quero seus pertences recolhidos e que saia do prédio em 1 hora. Recursos Humanos entrará em contato sobre os procedimentos finais. Você não pode me demitir por isso, protestou Patrícia, o desespero finalmente substituindo a arrogância. Não há nada nos regulamentos da empresa que... Posso sim demiti-la por conduta inadequada, por criação de um ambiente de trabalho hostil e por interferir maliciosamente nas relações pessoais dos colegas, respondeu Rafael friamente. E se você quiser contestar isso, terá que explicar suas ações para um painel de recursos humanos e possivelmente para advogados. Tem certeza de que quer seguir esse caminho? Patrícia percebeu que havia perdido completamente. Seu plano de sabotear a relação entre Rafael e Natália não apenas havia fracassado, mas havia custado seu emprego e sua reputação. Eu vou buscar minhas coisas, murmurou ela, dirigindo-se à porta com os ombros caídos. Patrícia, chamou Rafael quando ela estava quase saindo. Ela se virou, talvez esperando alguma clemência de última hora. Se você falar com alguém sobre os detalhes desta conversa ou sobre a situação pessoal entre Natália e eu, considere isso uma quebra de confidencialidade que resultará em ação legal. Está claro? Ela assentiu em silêncio e saiu, deixando Rafael sozinho com o peso da revelação sobre o que realmente havia acontecido. Agora ele entendia perfeitamente por que Natália havia se afastado tão drasticamente. Ela havia sido deliberadamente enganada, levada a acreditar que seus sentimentos eram unilaterais e sua esperança ridícula. Rafael olhou para o relógio. Natália já havia saído para almoçar, mas quando ela voltasse, ele ia esclarecer tudo. Não ia permitir que as mentiras de Patrícia destruíssem algo tão precioso quanto o amor que havia redescoberto com sua Nath. Quando Natália voltou do almoço, encontrou o escritório em um estado de agitação contida. Patrícia havia saído carregando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais, e os outros funcionários sussurravam entre si em pequenos grupos. O clima tenso no ambiente a deixou ainda mais ansiosa, especialmente quando notou que Rafael estava em sua sala com a porta fechada, claramente em uma ligação importante. Ela tentou se concentrar em seu trabalho, organizando documentos e respondendo e-mails,
mas não conseguia parar de se perguntar o que havia acontecido durante sua ausência. Quando finalmente a porta da sala de Rafael se abriu, ele apareceu com uma expressão séria que a fez temer que talvez também fosse ser dispensada. Talvez sua mudança de comportamento dos últimos dias tivesse sido interpretada como um profissionalismo. Natália, disse Rafael, aproximando-se de sua mesa com passos determinados. Preciso falar com você. Agora. Sua voz tinha uma urgência que ela não havia ouvido antes, uma intensidade que fez seu coração acelerar por razões que não conseguia identificar. Claro, Sr. Montenegro, respondeu ela, levantando-se e seguindo-o até sua sala. Ele fechou a porta atrás deles e imediatamente se virou para encará-la, seus olhos brilhando com uma emoção que parecia misturar raiva, alívio e algo mais profundo. Eu descobri o que aconteceu, disse ele sem rodeios. Descobri o que Patrícia disse para você na segunda-feira de manhã. Natália sentiu o sangue gelar nas veias. A possibilidade de que Rafael descobrisse sobre a conversa humilhante era algo que ela nem havia considerado. Ela mentiu para você, Nath. Mentiu sobre tudo. Não entendo, sussurrou Natália, embora uma parte dela já estivesse começando a compreender as implicações do que ele estava dizendo. Ela disse que você havia pedido para ela... Eu nunca pedi nada para ela, interrompeu Rafael, sua voz carregada de indignação. Nunca liguei para ela falando sobre problemas pessoais. Nunca disse que você estava interpretando mal meus sinais. Nunca sugeri que ela deveria esclarecer coisa alguma com você. Ele se aproximou, e Natália podia ver a sinceridade ardente em seus olhos. Cada palavra que ela disse foi uma mentira calculada para nos separar. As pernas de Natália pareceram fraquejar, e ela teve que se apoiar na beirada da mesa. Durante 3 dias, havia vivido no inferno da humilhação e da desilusão, convencida de que todos os seus sonhos não passavam de fantasias patéticas. Mas por que ela faria isso? Perguntou sua voz saindo quebrada. Porque ela estava com ciúmes, explicou Rafael, aproximando-se ainda mais. Porque não conseguia aceitar que eu estava interessado em você, não nela. Porque é uma mulher pequena e cruel que preferiu destruir nossa felicidade a aceitar que não era correspondida. Sua voz estava cheia de uma ternura que contrastava com a raiva que sentia pela situação. Nath, cada momento que passamos juntos nas últimas semanas foi real. Cada palavra que eu disse sobre meus sentimentos por você foi verdadeira. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Natália, mas agora eram lágrimas de alívio, não de dor. Eu achei que tinha imaginado tudo, confessou ela. Achei que tinha criado uma fantasia tão forte que havia confundido realidade com sonho. A única fantasia aqui foram as mentiras que Patrícia plantou na sua cabeça, disse Rafael, estendendo as mãos para ela. Nath, eu te amo. Amo a menina que você foi. Amo a mulher que você se tornou. E amo a chance de futuro que temos juntos. As palavras que ela havia esperado a vida inteira para ouvir finalmente chegaram, e desta vez não havia dúvidas sobre sua sinceridade. Eu também te amo, sussurrou ela, permitindo que ele a puxasse para seus braços. Sempre te amei, mesmo quando parecia impossível. O abraço que se seguiu carregava décadas de saudade, 3 dias de sofrimento desnecessário e a promessa de um futuro que finalmente parecia possível. Rafael segurou-a como se nunca mais fosse deixá-la ir, enterrando o rosto nos cabelos dela e sussurrando pedidos de desculpa por não ter descoberto a verdade mais cedo. Eu deveria ter percebido, murmurou ele contra seus cabelos. Deveria ter questionado sua mudança de comportamento imediatamente. Não deveria ter permitido que você sofresse nem um dia a mais por causa das mentiras dela. Não foi culpa sua, disse Natália, afastando-se ligeiramente para olhar em seus olhos. Ela foi muito convincente. Disse exatamente as coisas que eu mais temia ouvir. As dúvidas que eu mesma havia carregado durante anos. E agora? Perguntou Rafael, suas mãos enquadrando delicadamente o rosto dela. Ainda tem dúvidas? Ainda acha que isso é impossível? Seus olhos procuravam nos dela qualquer vestígio da insegurança que Patrícia havia plantado. Não, disse Natália, com uma firmeza que a surpreendeu. Não quando você está me olhando assim.
Não quando posso sentir a verdade no seu toque. Ela pausou, reunindo coragem para o que queria dizer em seguida. Rafael, eu quero parar de esperar. Quero começar a viver. Ele entendeu imediatamente o que ela estava dizendo, e sua expressão se tornou ainda mais terna. Tem certeza? Não há pressa, Nettie. Podemos esperar o tempo que você precisar. Já esperei 20 anos, disse ela com um sorriso que misturava timidez e determinação. Não quero esperar mais nenhum dia para começar nossa vida juntos de verdade. Um mês depois, em uma cerimônia pequena e íntima na igreja da cidade onde haviam se conhecido, Natália Andrade se tornou Natália Montenegro. A cerimônia foi simples, mas emocionante, com apenas os familiares mais próximos presentes. Quando Rafael levantou o véu dela, seus olhos estavam úmidos ao ver a mulher que havia esperado por ele durante metade de sua vida, finalmente se tornando sua esposa. Naquela noite, no quarto do hotel onde passariam a lua de mel, Rafael tratou Natália com uma reverência e ternura, que transformaram sua primeira vez em algo sagrado. Ele tomou todo o tempo necessário para fazê-la se sentir amada e segura, sussurrando palavras de amor e encorajamento, enquanto a guiava através de uma experiência que ela havia guardado especialmente para ele. Eu te amo tanto que dói, sussurrou ele contra os lábios dela, enquanto a segurava depois. Obrigado por me esperar. Obrigado por acreditar que isso era possível quando nem eu mesmo acreditava. Obrigada por voltar para mim, respondeu Natália, aninhando-se contra o peito dele. Obrigada por fazer valer a pena toda a espera. Naquela noite, enquanto dormiam entrelaçados, tanto Rafael quanto Natália sentiram que finalmente estavam completos. A promessa feita por duas crianças na praça de uma cidade pequena havia finalmente se concretizado, de uma forma ainda mais bela do que qualquer um dos dois havia ousado sonhar. 2 anos depois do casamento, Rafael estava no que antes era o escritório extra de sua casa, agora transformado em um quarto de bebê. Montava cuidadosamente o berço de madeira clara que havia escolhido pessoalmente, verificando cada parafuso 2 vezes para ter certeza absoluta de que estava seguro. Do outro lado da casa, podia ouvir Natália cantarolando suavemente enquanto organizava as roupinhas minúsculas que haviam recebido no chá de bebê na semana anterior. A gravidez de Natália havia sido descoberta numa manhã de domingo, quando ela acordou passando mal. Rafael havia insistido em levá-la ao médico imediatamente, preocupado que fosse algo sério. Quando o médico confirmou que ela estava esperando um bebê, os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, processando a magnitude daquela notícia. Depois, Rafael havia puxado Natália para seus braços e chorado de felicidade, sussurrando que finalmente ia ter a família completa com que sempre havia sonhado. Como está indo aí? Perguntou Natália, aparecendo na porta do quarto, com uma xícara de chá na mão e a barriga de 7 meses bem redonda sob o vestido de algodão. Ela estava radiante, com aquele brilho especial que as grávidas felizes têm, os cabelos longos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Quase terminando, respondeu Rafael, ajustando o último parafuso e se levantando para admirar seu trabalho. Acho que nosso bebê vai ter o berço mais seguro do mundo inteiro. Ele se aproximou dela e colocou as mãos delicadamente sobre a barriga, sentindo imediatamente o movimento ativo da criança lá dentro. Ele está agitado hoje, comentou Natália, cobrindo as mãos de Rafael com as suas. Acho que sabe que o papai está preparando seu quartinho. Eles ainda não sabiam o sexo do bebê, haviam decidido esperar até o nascimento para ter uma surpresa, mas Rafael tinha uma intuição forte de que era um menino. Ou ela está ansiosa para conhecer os pais, disse Rafael beijando suavemente a testa de Natália. Não consigo acreditar que em 2 meses vamos ter nosso filho nos braços. Sua voz estava cheia de uma alegria pura que ainda o surpreendia às vezes. Havia momentos em que acordava de manhã e por alguns segundos não acreditava que aquela vida realmente era sua. Durante a gravidez, Rafael havia se tornado ainda mais protetor e cuidadoso com Natália. Insistia em acompanhá-la a todas as consultas médicas, havia contratado uma empregada para ajudar com os afazeres domésticos e sempre chegava em casa com algum antojo especial que ela havia mencionado durante o dia.
Natália às vezes brincava que ele estava mais nervoso com a gravidez do que ela própria. Lembra quando éramos crianças e você disse que quando crescêssemos ia se casar comigo e teríamos muitos filhos? Perguntou Natália, sentando-se na poltrona nova que haviam colocado no quarto do bebê para as mamadas noturnas. Você disse que ia construir uma casa grande com um jardim enorme para as crianças brincarem. Rafael sorriu, lembrando-se perfeitamente daquela conversa. E você disse que ia cozinhar biscoitos todos os dias e contar histórias para dormir. Ele se ajoelhou ao lado da poltrona, colocando a cabeça gentilmente sobre a barriga dela. Parece que estamos conseguindo cumprir aquelas promessas de criança, não é? Algumas delas, concordou Natália, passando os dedos pelos cabelos dele. A casa grande com jardim já temos. O primeiro filho está quase chegando, e eu realmente tenho feito muitos biscoitos ultimamente. Eles riram juntos, pensando na quantidade absurda de doces que Natália havia assado durante os últimos meses. Sabe o que mais? Disse Rafael, levantando a cabeça para olhar nos olhos dela. Eu agradeço todos os dias por você ter tido a coragem de me esperar, por ter acreditado que um dia isso ia acontecer, mesmo quando parecia impossível. Sua voz estava cheia de uma gratidão profunda que nunca diminuía. Você salvou uma parte de mim que eu nem sabia que estava perdida. E você salvou uma parte de mim que estava esperando para viver, respondeu Natália, tocando delicadamente o rosto dele. Durante todos aqueles anos, eu me sentia como se estivesse apenas existindo, esperando que a vida real começasse. Agora sei que estava certa em esperar. Naquela noite, enquanto estavam deitados na cama, Rafael com a mão sobre a barriga de Natália, sentindo os movimentos do bebê, eles conversaram sobre nomes, sobre como seria criar uma criança, sobre as histórias que contariam, sobre como os pais se conheceram. Rafael confessou que estava nervoso sobre ser um bom pai, já que o próprio pai havia sido sempre muito distante e focado nos negócios. Você vai ser um pai maravilhoso, garantiu Natália. Eu sei disso porque vejo como você me trata, como você cuida de mim. E principalmente porque sei que você tem a capacidade de amar de verdade, de estar presente de verdade. Ela pausou, sorrindo. E nosso filho vai crescer, sabendo que é fruto de um amor que durou uma vida inteira para se concretizar. Quando o bebê finalmente nasceu, um menino perfeito e saudável que eles chamaram de Gabriel, Rafael segurou o filho nos braços e chorou abertamente. Olhando para Natália, exausta mas radiante na cama do hospital, ele sussurrou: Obrigado por nunca ter desistido de nós. Obrigado por ter tornado possível este milagre. Natália sorriu, vendo seu marido embalando delicadamente o filho que carregava os olhos espertos do pai e a boca delicada da mãe. Obrigada por ter voltado para mim, respondeu ela, como havia feito tantas vezes antes. Obrigada por ter feito valer a pena cada dia de espera. E assim, na quietude do quarto do hospital, com seu bebê dormindo pacificamente nos braços do pai, Natália soube que todas as promessas da infância haviam finalmente se cumprido. O amor havia vencido o tempo, a distância e todas as dificuldades que tentaram separá-los. Sua família estava completa, e o futuro se estendia à frente deles, cheio de possibilidades infinitas. A história que havia começado na inocência da infância agora encontrava seu verdadeiro começo na maturidade do amor adulto, com a promessa de se perpetuar através do pequeno Gabriel que dormia, inconsciente do milagre que sua existência representava. E assim, chegamos ao final desta história que nos ensina que o amor verdadeiro tem o poder de atravessar o tempo e superar qualquer obstáculo. Natália nos mostra que às vezes vale a pena esperar pelo que realmente importa, mesmo quando o mundo todo nos diz para desistir. Rafael nos ensina que nunca é tarde demais para honrar as promessas do coração, mesmo aquelas que fizemos quando éramos apenas crianças. Essa história nos lembra que o amor genuíno não se apaga com o tempo. Ele apenas espera o momento certo para florescer novamente. Que a pureza do coração e a fidelidade aos próprios sentimentos podem criar milagres que parecem impossíveis. E que, no final, aqueles que amam de verdade sempre encontram o caminho de volta um para o outro. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem essas narrativas de esperança.
Se inscreva no canal Fio de Esperança e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que os finais felizes ainda são possíveis. E nos comentários me contem, vocês acreditam que o primeiro amor pode realmente durar para sempre? Conhecem alguma história real parecida com esta? Deixem também o nome da cidade de onde estão nos assistindo. Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Que a história de Natália e Rafael inspire vocês a nunca desistirem do amor verdadeiro. E que sempre acreditem que os milagres acontecem para quem tem fé no poder do coração. Até a próxima história. Que Deus abençoe cada um de vocês.